O Flamengo se tornou campeão brasileiro, fazendo literalmente sua melhor campanha da competição na história. Então neste vídeo vamos ver a trajetória completa até o título, desde o primeiro jogo de rodadas decisivas decepcionante até o título brasileiro. Por dentro, atenção, Gerson cutucou, plata! Serviu para Ayrton Lucas, pode marcar, bateu! O perigo do Flamengo, vem a batida pro gol! Recuo para Carrascal, arrumou pro Samuel Lino, bateu de esquerda! Gol! Bom, Brasileirão anterior, o Flamengo tinha chegado, terminou em terceiro lugar. Então, o Flamengo tem que fazer diferente em 2025. Mas a contra-ataque aconteceu no começo de ano, quando ganhou a Supercopa do Brasil, metendo 3 gols no Botafogo e no Campeonato Carioca ganhando o Fluminense. Já começou o ano com 2 taças. Foi aí que finalmente começou o Brasileirão. Na primeira rodada foi contra o Internacional, mas não foi desse jeito. O Inter abriu o placar com o Bruno Henrique, aí no segundo tempo o Léo Pereira empatou. O Flamengo empatou em 1-1 na estreia do Campeonato Brasileiro. Então, se não vencesse a próxima partida, o Flamengo não teria a chance de assumir a liderança lá na frente. Então foi pro jogo com o Vitória e no segundo tempo o Arrascaeta abriu o placar. Mas logo na sequência o Vitória empatou. Estava caminhando para mais um empate. Até que nos últimos minutos... Segue você. Cruzamento para dentro da área, Bruno! Finalmente a primeira vitória do Brasileirão, 2-1. Mas gigante para tirar a pressão nas costas. Até que no jogo seguinte contra o Grêmio, o Flamengo fez muito. A Arrascaeta marcou o primeiro gol no primeiro tempo e depois o segundo. Resultado 2-0. 2 vitórias seguidas para buscar que estavam aí para brigar pela taça. Mas na próxima partida enfrentaria o Juventude no Maracanã. Até que no primeiro tempo o Danilo marca de cabeça. Aí minutos depois o Plata marca o segundo gol. E minutos depois o Michael marca o terceiro gol. 3-0. Um resultado gigante. Até que no segundo tempo o Flamengo... Michael no meio, Arrascaeta dominou, bateu, que golaço! O Flamengo joga, Wesley cruzou, Pedro! 7 meses depois, gol! Partiu pra bola, bateu, defendeu, goleiro, voltou, Pedro! O Flamengo conseguiu um resultado chocante, 6-0. No jogo seguinte contra o Vasco terminou no empate. Então o Flamengo perde a liderança. Na rodada seguinte contra o Corinthians, o Flamengo começou liderando. Após 2 minutos, o Everton Cebolinha abriu o placar. Mas minutos depois, o Arrascaeta que tocou para Pedro mandar para o fundo da rede, 2-0. Aí minutos depois, o Pedro fez um gol cara a cara com o goleiro Hugo Souza, 3-0. E por fim, o Pedro caiu e o pênalti, e o Pedro marca 4-0. Tudo parecia ir bem, veio um balde de água fria. Na partida seguinte contra o Cruzeiro, com o gol do Gabigol no último lance, perderam, caindo para terceiro lugar. A liderança do Brasa foi embora. Mas o Flamengo não desistiu, porque no jogo seguinte contra o Bahia, ganhamos de 1-0 com o gol de Arrascaeta. Parecia que seria uma vitória fácil. No Brasileirão, o Flamengo ia enfrentar os jogos super difíceis, contra o Botafogo e Palmeiras. Precisava ganhar os 2 jogos para aumentar suas chances, mas contra o Botafogo veio empate em 0-0. Então o Flamengo ia enfrentar a final pela frente, o Palmeiras. Precisava ganhar por 2 a ele. Qualquer deslize podia ser fatal. Até que... Autorizado! Gol! Cian tocando para Ayrton Lucas. A bola voltou para o Alacian. Serviu para Ayrton Lucas. Pode marcar. Bateu! Gol! O Flamengo saiu com a vitória importante, 2-0. Beleza, até as oitavas da meta chegar, precisavam focar o seu foco no Brasileirão, onde na 11ª rodada passou um trator no Fortaleza. Sem dó nem piedade fizeram 5-0. Aí para completar a sequência ainda venceu o São Paulo por 2-0, voltando para a liderança na tabela. Só que aí chegou a 14ª rodada contra o Santos. O Peixe já não comeu mais boa fase, mas mesmo assim o rubro-negro foi surpreendido com o gol do Neymar aos 39 do segundo tempo. Por 2-0 o Flamengo foi derrotado, fazendo eles perder a liderança. Podiam mais lá. Nos jogos seguintes foi com tudo. Ganharam o clássico com o Fluminense, ganharam do Bragantino e do Atlético Mineiro. Aí empatou com o Ceará e depois venceu o Mirassol.
terminando o primeiro turno na liderança da tabela, mas ainda tem mais 19 rodadas decisivas pela frente. E nesse meio tempo tiveram outra decepção gigante. Foram eliminados da Copa do Brasil ainda nas oitavas pelo Atlético Mineiro, mostrando de qualquer verdade, mostrando que o Flamengo não é imbatível. Mas o Flamengo não podia baixar a cabeça, até porque para esse segundo turno chegaram novos reforços. Na janela de transferência no meio do ano trouxeram o Jorginho, em custo, além do Everson Real, Samuel Lino e também o Carrascal, com novas contratações mais caras. Realmente embolsou muita grana, né? Tá passando por vitórias. A rodada seguinte seria contra o Internacional, até que aos 4 minutos Luiz Araújo toca para Pedro para mandar pro fundo da rede, 1-0. Até que minutos depois aparece. Movimentou no Pedro, dominou, bateu no canto! São 3 titulares. Olha a defesa escancarada, Lédio. Plata, dominou, bateu no canto! 3-1. Uma vitória gigante do Flamengo sobre o Internacional. E ainda por cima, na Libertadores, também venceu as 2 partidas nas oitavas contra o Internacional. Na rodada seguinte foi uma maior goleada no Brasileirão. Até que na 21ª rodada encarou vitória no Maracanã. Minutos depois, o Samuel Lino manda pro fundo da rede, 1-0. Parecia que seria uma vitória fácil. Até que... O Flamengo de novo, Pedro tirou no primeiro, Pedro! Recebeu, fez o passe pro Varela, devolveu pra dentro da área, o domínio, Samuel Lino ajeitou, Arrasca! Já passando, Arrascaeta também, o passe é pro Samuel Lino, já deixou o primeiro dele hoje, Pedro recebeu, Pedro bateu, Pedro! Samuel Lino trabalha de costas pro gol, girou com liberdade, tranquilidade e habilidade, Samuel Lino pro Pedro, ele é! Aqui, daqui a pouquinho 2 substituições no Vitória, as primeiras do Carille. Samuel Lino, Pedro se movimenta, Samuel pro Pedro, Pedro tirou da marcação, vem o Pedro, absurdo! Dinha vem ele pra batida pro gol! O Flamengo simplesmente foi a maior goleada dos pontos corridos, 8-0. Aí depois desse resultado, o Flamengo empatou com o Grêmio, venceu o Juventude por 2-0, empatou com o Vasco e venceu o Corinthians por 2-0. E teve pênalti. Então ao final da 26ª rodada, enquanto o Flamengo estava com 54 pontos, o Cruzeiro estava com 50, só 4 pontos de diferença. Contra quem é a próxima rodada? O Cruzeiro. Eles estariam vencendo os 2 partidos para assumir a liderança, mas contra o Cruzeiro não saíram do 0-0. E para piorar, no jogo seguinte contra o Bahia, o Flamengo perdeu. Enquanto que o Palmeiras venceu seus 2 jogos, fazendo o Flá cair para 2º lugar. E agora vai ter que se virar para aumentar a liderança de novo. Só que tem 2 partidas seguidas, mais complicadas, contra o Botafogo e Palmeiras. Então foi pro jogo contra o Botafogo e aos 30 minutos o Luiz Araújo marca o primeiro. Aí depois disso o Luiz Araújo marca mais um. E por fim, o Gonçalo Plata marca o 3º do Fla. Uma vitória gigante. Aí na próxima partida encarar o Palmeiras no Maracanã. Se ganhar do Palmeiras, se tá líder e se perder, vai ser uma temporada frustrante. Até que aos 10 minutos do primeiro tempo. Arrascaeta, que bolão! Arrascaeta, a chance do primeiro, bateu! Gol! Esta vantagem não durou muito, porque minutos depois o Palmeiras empatou. Parecia que seria empate. Até que minutos depois teve pênalti. Então o Jorginho foi pra cobrança. O Jorginho partiu pra bola com fé no pé! Gol! Até que minutos depois o Flamengo rouba a bola pro Pedro marcar o 3º. 3-0. 3-1, quer dizer. Aí depois o Palmeiras, com um lance inacreditável, conseguiu diminuir com o Vitor Roque. Mas não dá tempo de fazer nada e por 3-2 o Flamengo vence o Palmeiras e assume a liderança do Campeonato Brasileiro. Faltava só 9 rodadas por fim do Campeonato Brasileiro. Não podia vacilar. E enfrentar a final da Libertadores seria ninguém menos que o Palmeiras. Só que o Flamengo começou a vacilar, e muito. Na 30ª rodada encarou o Fortaleza na Arena Castelão. Com gol de Iago Pikachu, o Flamengo perdeu por 1-0. Enquanto isso, o Palmeiras empatou com o Cruzeiro, diminuindo a diferença para 1 ponto, mas o Palmeiras está na frente. Na sequência, o Flamengo encarou o Sport no Maracanã, onde o Bruno Henrique marcou o primeiro, 1-0. Até que minutos depois, ele marca de novo, dessa vez para mandar para o fundo da rede. O 2º gol dele estava voando.
Até que no segundo tempo veio um golaço lindo de falta. Lá vem a Arrascaeta, bateu a falta! O Flamengo vence por 3-0. Agora o próximo jogo do Flamengo seria contra o São Paulo. Mas muito depois a gente tomamos um gol do São Paulo para mandar pro fundo da rede. 1-0 pro São Paulo. O negócio tava feio. Só que minutos depois teve pênalti e a Arrascaeta foi gol. O Flamengo tem a chance do empate, Arrascaeta! Gol! Aí no segundo tempo, a Arrascaeta tocou na frente da área. Ela foi lá, tirou a zaga do São Paulo, que foi na área na bola. Ela tocou para a área e tocou pro São Paulo indo mandar pro fundo da rede. 2-1. Vai ter que seria a vitória muito fácil. Até que Arboleda chega decidido. E na sequência, falta. E tá expulso o Gonçalo Plata. Tá curtindo uma de ser expulso o Plata. o Plata derrubou a Arboleda. Então minutos depois ele foi expulso. E foi com esse resultado que o São Paulo acabou com a bola. Clareou pro pé direito. Tentou a jogada com o Lucas, devolução. Emerson Royal deu pra trás. Na direita vem cruzamento, a chance do gol. Gol! O Flamengo empatou o jogo graças ao Plata. Deixou os torcedores muito bravos. Enquanto que o Palmeiras, adivinha, venceu o jogo contra o Santos. Então o Flamengo foi retirado da liderança do Brasileirão. Que complicado. Agora a próxima partida seria contra o Santos. Qualquer deslize, o Palmeiras dispara na frente mais ainda. Até que minutos depois, aí o Arrascaeta mandou pro fundo da rede. 1-0. Depois o Carrascal e o Bruno Henrique fizeram os dois. Mas só que achou que a vitória estava assim. Nos minutos finais, o Peixe marcou 2 gols em um minuto. Mas não fizemos mais nada e por 3-2 o Flamengo vence o Santos. Ao mesmo tempo, nessa mesma rodada, o Palmeiras perdeu para o Mirassol, fazendo os dois empatar em pontos. Mas o Palmeiras vem logo para trás. Agora, o próximo confronto seria de novo com o Sport, por causa de uma rodada atrasada lá no Peru. Então foi para cima, metendo 5-1 lá no Recife, enquanto que o Palmeiras perdeu seu jogo para o Santos. O Flamengo já está na liderança garantida. Veio a rodada seguinte com o seu futuro rival Fluminense. Até que minutos depois o Fluminense marcou 2 gols em 2 minutos. Mas o Flamengo conseguiu reverter e fazer um gol de pênalti, terminando em 2-1. Enquanto que o Palmeiras empatou com vitória, diminuindo a diferença para só 2 pontos. Até que na 34ª rodada, o Flamengo encarou o Red Bull Bragantino, onde o Flamengo jogou melhor, mas ficou para fora. Até que minutos depois agora o time roubou bola pra dentro da área. Vai lá, Luiz. E lá vem Flamengo, Arrascaeta driblou, bateu pro gol! Foi por muito bom que o Flamengo marcou pênalti com o Jorginho e depois marcou um gol com o Bruno Henrique. Resultado, vitória de 3-0. Até que na 36ª rodada, encarando o Atlético Mineiro na Arena RB, o Galo começou saindo da frente, mas com o segundo tempo o Bruno Henrique empatou, terminando em 1-1. O empate poderia complicar muito o Flamengo na tabela, mas para a sorte deles, o Palmeiras perdeu. O Flamengo se isolou na liderança, só falta mais um para ser campeão brasileiro. E tudo ia ser decidido entre Flamengo e Ceará no Maracanã. Aí no meio disso, ainda derrotou o Palmeiras para ser tetracampeão da Libertadores, o único brasileiro com tetra da Libertadores. O maior peso das costas do Flamengo já saiu. Mas enfrentar o Ceará no Maracanã é uma tarefa gigante. Não podia vacilar. Até que aos 39 minutos do primeiro tempo, Samuel Lino foi pra bola. Fazer o recuo para Carrascal, arrumou pro Samuel Lino, bateu de esquerda! Gol! 1-0. Esse gol era praticamente pode ser a confirmação do título brasileiro. Olha o serviço que o Samuel Lino faz para caraca com o goleiro. Olha, mas o Flamengo tentou fazer e tocou pro. Mas chutou para fora. Por 1-0, o Flamengo se tornou campeão brasileiro. Então voltou ao Brasil, voltou à competição nacional desde 2020. O Flamengo não conquistava esse título. O Flamengo foi um dos melhores pontuações com ele, somando 79 pontos. Agora, para terminar o nosso campeonato brasileiro com a Grilagem, o Flamengo empatou com o Mirassol. Mas mesmo assim, o Flamengo foi o rei do Brasil. Mas o Flamengo terminou o Brasileirão com 79 pontos. Que tu curtiu esse vídeo? Se curtiu, acho que vai gostar desse aí também. Que eu já falei da trajetória do Flamengo exclusivo no primeiro turno do Campeonato Brasileiro.
Então, beleza? Valeu e tchau!